18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus, juntos em 100,7, começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você, querido ouvinte, e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Juntos. Boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Legal, embora participar conosco do programa, querido ouvinte, o nosso WhatsApp está aí à sua disposição mesmo, em 994887592. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Manda a sua opinião. Você concorda, não concorda? A gente quer saber. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Portanto, anote e participe conosco, 994887592. Direto para as ruas em Karime Leão, direto para o trânsito em Manaus. Vamos direto falar com o repórter André Meirelles, que ele tem agora atualização a respeito de um caso que aconteceu. Os criminosos armados invadiram uma empresa e fizeram pelo menos 10 funcionários de refém. André, esse caso foi agora à tarde. Explica pra gente. Boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão também. Boa noite aos ouvintes aqui da 100.7. Exatamente, por volta aí de mais ou menos de 1h30 para as 2 da tarde foi que aconteceu esse assalto em uma empresa, né, na Retífica Esfera, que fica ali na rua Samambaia, no bairro Redenção, na zona oeste de Manaus, onde os criminosos renderam cerca de 10 funcionários, fizeram ameaças de mortes, agrediram inclusive um deles. Tem também imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento que esses criminosos estavam agindo. E agora, no finalzinho da tarde, né, a polícia, a Rocan também conseguiu identificar um deles e acabou aí prendendo esses criminosos. A gente inclusive tem a fala, né, do comandante da Rocan, que a gente vai acompanhar, que ele fala os detalhes de como foi esse assalto. Quando os meninos das motos entraram no local, esse cidadão, ao visualizar a Rocan entrando, ele jogou a arma no chão e já foi se entregando, né? E largando ali o refém que estava com ele. Lá no local, pelo menos 10 vítimas, 10 pessoas que foram feitas reféns por ele, que ficou, né, para trás. Os outros 3 indivíduos fugiram no veículo Onix sem placa. A gente está trabalhando ainda, tá? O que a gente tem é o armamento, né, o elemento detido, as vítimas, né, um senhor de idade passou mal, foi atendido pelo SAMU no local, uma senhora levou uma coronhada na cabeça. 18 horas. Tá, então a gente ouviu um comandante da Rocan falando aí de como foi essa ação criminosa desse assalto que aconteceu nessa empresa agora pela tarde, Karime, Carlão. E um desses criminosos já foi identificado e levado preso ali para o 19º Distrito Integrado de Polícia. E agora também a polícia procura os outros envolvidos nesse crime. Claro, a gente continua acompanhando esse caso. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. A prisão foi feita agora, ainda no fim da tarde de hoje. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. 6 horas e 5 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora conferindo os assuntos, os destaques do programa 18 horas de hoje. Em Manaus, 5 pessoas são condenadas por fraude em concessão de benefícios do INSS. Justiça do Amazonas manda soltar o acusado de matar o músico Paulo Onça. Congresso Nacional aumenta a conta de luz do consumidor brasileiro em 3,5%. Motorista de ônibus assaltado 19 vezes consegue indenização na justiça. Legal, 6 e 6, você no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas e até 7 horas da noite. Nós estamos juntos, hein? Aqui no melhor mix do Brasil, com esses e outros assuntos, os destaques desta quarta-feira, 18 de junho de 2025. Está no ar mais uma edição. 18 horas. Olha só, começamos o 18 horas falando sobre o golpe do INSS, hein? Mas dessa vez 5 pessoas foram condenadas por fraude na concessão de benefícios e foi aqui em Manaus, aqui na capital. O esquema era tão absurdo que a pena de um dos acusados passa dos 200 anos de prisão, hein, Karime? Não é fácil não, viu, Carlão? O que aconteceu? O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça Federal a condenação desse grupo acusado de integrar uma organização
organização criminosa. Segundo as investigações, eles fraudaram dezenas de benefícios assistenciais usando identidades falsas e documentos forjados. Olha, um escândalo. Segundo o Ministério Público, a organização criminosa atuou por mais de 10 anos e causou aí um prejuízo estimado em mais de 15 milhões de reais e foi para os nossos cofres, os cofres públicos, Karime. Carlão, o repórter Kennedson Paz está acompanhando as investigações desse golpe e traz pra gente agora mais detalhes, ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, são 4 acusados, 4 são irmãos e o 5º é um investigador da Polícia Civil de Roraima. Algum nome foi revelado, Kennedson? Boa noite. Olá, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix Manaus. Então, a gente não recebeu nenhuma informação a respeito sobre esses 5 nomes dos envolvidos. Tanto o Ministério Público do Estado do Amazonas como também a própria Polícia Civil não se posicionaram a respeito sobre esse assunto em relação aos nomes, né? Deixar bem claro isso. Então, não tem nenhum nome desses 5 envolvidos, mas a gente tem essas informações que são, como vocês já mencionaram, já falaram bastante aí, são 4 irmãos e a 5ª pessoa é o investigador da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Esse grupo agia há mais de 10 anos, como vocês também já ressaltaram anteriormente, forjaram vários documentos, criando ali pessoas fictícias, desviando o dinheiro dessas pessoas, inclusive até mesmo foi descoberto ali através de vídeo monitoramento, a Polícia Federal conseguiu identificar que houve ali a mesma pessoa que fazia saque para diferentes nomes, então com isso acabava sacando vários benefícios do INSS. Além disso também, segundo as informações da Polícia Federal, ela disse que apreendeu dezenas de cartões de benefício, documentos falsos e também apreenderam um valor que chegava a quase 300 mil reais em dinheiro vivo. Os saques, como já mencionei, era feito apenas por uma única pessoa. Eles forjavam vários documentos com nomes diferentes, no entanto, com as mesmas fotos. Então, isso já caracteriza que está ali fraudando essas documentações para poder ter acesso nas agências bancárias. Mas é claro que existe toda uma cadeia nesse processo para poder dar certo esse negócio, porque se a mesma pessoa vai na agência constantemente e apresenta documentações diferentes, no mínimo seria algo a ser suspeitado, mas não estava acontecendo isso. Do total, tivemos ali 2 dos condenados, eles foram condenados ali a 8 anos de prisão. Um foi condenado a 12 anos de prisão, o outro a 25 anos de prisão, que pegou ali 25 anos de prisão, e o último deles, que foi o mais grave, foi de 211 anos de prisão devido a ele ter cometido pelo menos 84 crimes de estelionato. Além disso também, o MPF pediu o aumento das penas e a devolução de um valor de mais de 15 milhões de reais aos cofres públicos. E lá no Congresso, a situação, o clima já está bastante pesado em relação à chegada da CPMI do INSS. De um lado a gente tem o senador Randolph Rodrigues, ele que é líder do governo. Ele disse que a responsabilidade desses desvios é do governo Bolsonaro, pelo menos é isso que fala o líder do governo federal atualmente. Vamos ouvir agora o senador Randolph Rodrigues. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia desse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra. Doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. 18 horas. Doa quem doer, palavras do senador até meio que gaguejando, né, Carlão, a respeito sobre isso. Que vai com o time principal. Doa quem doer. Eu meio que duvido. O time principal vai Omar Aziz, que ele é o nome de quem vai organizar, o relator. Não só ele, né? Existe todo um grupo que também vai compor essa mesa para poder avaliar. A oposição vê isso, claro, com uma certa desconfiança, até mesmo porque, segundo o senador Eduardo Girão, a
ali a base do governo era até contra a instalação dessa CPMI para investigar o escândalo do INSS, até mesmo por conta de um dos investigados ser irmão do presidente Lula. Vamos ouvir agora o senador Eduardo Girão. Até ontem eles não queriam essa CPMI de jeito nenhum, o governo Lula. E agora quer que vai colocar o time em campo, e aí o que é? É para realmente não deixar se aprofundar nas investigações? A gente não aceita isso, o brasileiro quer a verdade sobre isso. Independente de governo, nós precisamos averiguar e colocar para a população realmente, para que ela saiba e as autoridades saibam o que aconteceu do roubo. O assunto envolve humanidade e a gente quer muito que esse trabalho seja um trabalho técnico e nós vamos trabalhar para isso. 18 horas. É claro que ainda vem muita água por aí, ainda muitas águas vão rolar e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque todo mundo, de fato, a população tem interesse em saber a respeito sobre esse escândalo do INSS que com certeza prejudicou muitas pessoas e ainda está prejudicando algumas delas. Carlão e Karime. Muito obrigada pela apuração, Kennedy Paz. A questão é saber como é que essas pessoas, né, vão ser ressarcidas. Não vão, né? Não vão. Querem saber o que aconteceu. Gente, roubaram, fato. Agora, e aí? Vão ficar todos no prejuízo? É o que parece, né, Carlão? Muito obrigada, Kennedy Paz. Agora 6h13. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, nós sabemos que o estado do Amazonas passa por uma crise na segurança pública e já sabemos isso já há algum tempo, faz tempo. Resultado de má gestão, além da falta de investimentos na equipe, também na infraestrutura, sabemos também. Para provar essa situação, além dos números oficiais que apontam o aumento de crimes no estado, é só perguntar para qualquer pessoa se ela se sente segura andando pelas ruas, entrando numa loja ou num restaurante. Quem se sente? Ninguém, né? Acabamos de abrir alerta. Claro, abrimos o programa aí com os criminosos invadindo uma empresa, fazendo 10 pessoas de reféns, pessoas passando mal. Tá aí. A resposta é óbvia, Carlão. Ninguém se sente seguro. E nesse caso, nem comerciante, nem cliente. No comércio, por exemplo, o que era para ser uma rotina simples de trabalho virou tensão diária. Isso por causa, é claro, dos assaltos, dos furtos. Isso é uma realidade mesmo, dia a dia. A sensação de insegurança e abandono crescem no comércio. O medo, inclusive, já virou parte do expediente. Enquanto o governo Wilson Lima investe em marketing em poucas câmeras, empresários tentam fazer sua parte sozinhos, se virar nos 30. Né? Não tem jeito, Carlão. E para tentar melhorar essa situação, a Associação Comercial do Amazonas anunciou uma medida. E quem traz essa explicação é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite, Odineia. Então, qual é essa medida e será que vai resolver o problema, Odineia? Boa noite. Dificilmente, viu? Tanto é que, diante do aumento da criminalidade, principalmente no comércio do centro de Manaus, os empresários decidiram agir por conta própria. A Associação Comercial do Amazonas, a ACA, está incentivando supermercados, shoppings, restaurantes e até empresas de ônibus a conectarem suas câmeras de segurança ao sistema de vídeo monitoramento da polícia. Ou seja, o setor privado vai tentar tapar o buraco deixado pelo investimento baixo do governo do estado em segurança pública. A nova etapa do projeto Paredão, lançado pelo próprio governo do estado, promete 650 câmeras com reconhecimento facial. E a integração das câmeras dos estabelecimentos comerciais com a polícia será feita por meio de um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança e a ACA. O cadastro deve ser feito no site www.aca.org.br. Segundo o presidente da Associação Comercial do Amazonas, Bruno Loureiro, a intenção é dar mais segurança para quem trabalha e consome, já que esperar pelo poder público virou uma aposta arriscada. Nesse acordo, contempla que o equipamento do privado, do lojista, o primeiro passo é se associar à entidade. A partir do momento que ele diz que tem interesse em participar, a gente vai conectar juntamente com as empresas de segurança que estão homologadas a fazer essa conexão. Automaticamente, a gente vai inibir as pessoas que querem praticar algum tipo de crime, de furto, alguém que tem alguma pendência com a justiça, algum débito, porque ao entrar nesse estabelecimento, eles vão ser identificados. As empresas poderão usar câmeras com ou sem tecnologia de reconhecimento facial. As mais simples também já vão ajudar no monitoramento das ruas. Então é isso. Comerciantes na linha de frente, o governo na retaguarda e a população no meio do fogo cruzado.
Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Odinei Araújo. É isso aí, a população no meio do fogo cruzado. E todo mundo inseguro e todo mundo com medo. 6h16, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Justiça do Amazonas mandou soltar o acusado de assassinar o músico Paulo Onça. O acusado, Adeilson Duque Fonseca, foi preso em dezembro do ano passado, apontado como agressor do sambista Paulo Onça durante uma briga de trânsito na zona sul da cidade. Carlão, o artista Paulo Onça, ele morreu em maio desse ano, vítima das agressões depois de 5 meses internado. Agora, Adeilson Duque Fonseca, que responde por homicídio qualificado, está em liberdade, vai cumprir algumas medidas cautelares, vai usar tornozeleira eletrônica por 200 dias, vai ter que participar de projeto Reeducar, além de manter distância dos familiares da vítima. Aí o Paulo Onça morreu. Ele já foi liberado da unidade prisional e compareceu ao cartório judicial para assinar o compromisso de cumprir tudo isso. O Ministério Público do Amazonas já entrou, inclusive, com um recurso pedindo a volta da prisão preventiva. Exatamente, Carlão. Segundo o Ministério Público, a soltura do acusado, Adeilson Duque Fonseca, gera um sentimento de impunidade num caso de grande comoção pública. A gente imagina agora como é que deve estar a família do compositor, não é? Foi um crime brutal, não é, Carlão? 6h17, Karine. Olha, continue aí em 100,7 e participe sempre conosco. Estamos à sua disposição. Mande um áudio pra gente, 994887592, valendo a sua participação aqui no 18 horas. 18 horas. Política. E vamos falar de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, depois de tanta expectativa, finalmente saiu a data para o tão aguardado encontro com o secretário de Segurança do Estado do Amazonas na Assembleia Legislativa. Demorou, mas parece que vai sair, não é isso? Karime, a gente espera que realmente ele apareça ali, né? Afinal de contas, não é de hoje. Boa noite, primeiramente, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Me empolguei aqui, já queria entrar no assunto sem dar boa noite, sem cumprimentar os nossos ouvintes, mas vamos lá. Então, Karime, parece que agora realmente o secretário Vinícius Almeida vai até a Assembleia Legislativa do Amazonas prestar ali aqueles esclarecimentos, responder as perguntas que a sociedade de fato tem feito aí aos parlamentares. Não é de hoje que o Amazonas vem passando, né, por uma situação séria quando a gente fala de segurança pública, e a gente realmente espera que o secretário Vinícius, o coronel Vinícius, possa responder aí a essas perguntas. Essa ida do secretário de Segurança a Aleão ficou programada aí para o dia 4 de agosto. Inicialmente ele iria no dia 17 de julho, mas essa data precisou ser adiada por conta da tramitação das leis das diretrizes orçamentárias, a famosa LOA 2026. É ali quando os deputados começam a discutir o orçamento do governo já para o ano seguinte, né? Então, como vai estar em discussão, o Péricles, né, o deputado Péricles, que preside aí a Comissão de Segurança Pública dentro da Aleam, dentro da Assembleia Legislativa do Amazonas, explicou aí que esse processo envolve ali várias comissões, e para não prejudicar essa tramitação, essa ida do secretário de Educação, de Segurança Pública precisou aí ser adiada. O requerimento para a convocação foi aprovado com unanimidade. Todos os deputados, os 26 deputados estaduais assinaram ali, realmente acreditam que o secretário precisa ir lá prestar esses esclarecimentos para a sociedade, realmente precisa ouvir o secretário sobre diversas situações relacionadas à segurança. São demandas da população, são as ações que a gente quer saber se realmente estão acontecendo, porque afinal de contas o clima de insegurança tem pairado aqui na nossa capital, como a gente começou o programa 18 horas desta quarta-feira, anunciando aí, né, que 4 bandidos armados invadiram uma empresa. Fizeram 10 pessoas de refém e logo depois foram no shopping. Exatamente. Teve caso até de sequestro das pessoas saindo num café na Ponta Negra, gente. Tá absurdo. Tá fácil não. Fechou já, Nádia? Pode ir, Carlão. Olha só, o Datafolha mostrou que a maioria dos brasileiros, incluindo eu, somos contra aumentar o número de deputados federais. Inclusive, essa proposta estava na pauta para ser votada hoje. Chegou a rolar realmente ou não? Ficou para um momento mais oportuno?
Então, Carlão, ainda tá rolando, né? Até agora ainda não foi definido em relação a essa pauta, se vai, se não vai, mas o fato é que essa pesquisa do Datafolha, ela diz que de 3 em cada 4 brasileiros, eles são contra aumentar o número de deputados federais. Isso mostra que a pesquisa indica ali que 76% desses entrevistados rejeitam a proposta que amplia o número de deputados, que agora é de 513 para passar para 531 o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Apenas 20% apoiam essa ideia, Carlão. Mesmo com essa rejeição das ruas, a Câmara já aprovou esse projeto, que agora segue para o Senado, como você já mencionou ainda há pouco, e conta ali com uma determinação até do próprio STF, que tem um prazo limite para que isso venha acontecer, que é agora 30 de junho. Então, se passar esse prazo, vai ficar com a mesma quantidade. O fato é que existe, inclusive, um dispositivo ali que eles querem fazer, é que esse projeto ele propõe criar 18 novas vagas, evitando que alguns estados percam ali a representação. O impacto estimado para isso daí, Carlão, é de 64 milhões de reais por ano. E tudo isso daí também indica, com certeza, isso é um custo muito alto, principalmente nesse momento que a gente passa por uma crise fiscal, Carlão. E para o senador Eduardo Girão, ele disse à TV Senado que essa proposta, ela é irresponsável. Vamos ouvir o senador. Olha, esse projeto, eu sinceramente espero que o presidente Davi Alcolumbre, ele não coloque nem para votar, né? Porque isso é um escárnio com o povo brasileiro. Não é responsabilidade do Senado isso, foi a Câmara que votou. O brasileiro já tem demais deputados federais, são 513. O Brasil está no top 5 do mundo em termos de parlamentares. Não tem necessidade. Estão querendo aumentar para 531, né? Nós não vamos permitir isso, é uma questão de bom senso. Isso é um custo de quase 1 bi, porque além do salário dos parlamentares, da mordomia, da regalia, você vai ter, sabe o quê? Você vai ter emendas parlamentares, são dezenas de milhões para cada um desses 18. E fazer um negócio desse numa crise fiscal que o Brasil está tendo, isso é uma irresponsabilidade, uma insensibilidade com aquela pessoa que paga um imposto, que acorda cedo para levar o pão para casa e está cada vez mais caro as coisas e ela não está conseguindo. Então o Senado tem que dar o exemplo e nem votar esse tipo de matéria, que é uma matéria que a população já entendeu que não cabe e que é um estelionato contra o brasileiro. 18 horas. Eu acho que ele falou tudo que todo mundo pensa, hein? Hablou bem, Kenneth. Falou muito bem o senador. Não é? Vou registrar aqui uma participação pelo WhatsApp do vereador Rodrigo Guedes, que ele disse que é contra também. Né? Esse aumento absurdo de parlamentares. No Brasil, é como você tem uma empresa, você, ao invés de aumentar a produção, você vai aumentar o número de funcionários. Como é que você vai pagar? E uma empresa que não está indo bem na economia, né? Que a conta não fecha. Tem metas a cumprir, né? Porque se tivesse metas a cumprir, tudo bem. Olha, eu vou aumentar o número de trabalhadores. No entanto, vai aumentar a quantidade de trabalho. Mas não acontece isso. Cada uma, meu. É boa, no mínimo irresponsável. Vamos seguir. Nathalie Moraes, mudando de casa legislativa, lá no Senado, o senador Eduardo Braga teve 2 projetos aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos. Um para ajudar os mototaxistas e outro para incentivar as exportações. Conta pra gente mais a respeito disso. É isso, Karime, né? Os autônomos de 2 rodas podem comemorar, inclusive esse projeto é de autoria do próprio senador Eduardo Braga. Foi aprovado, esse projeto segue agora para a sanção do presidente, a gente torce aí realmente, afinal de contas, muita gente desde a pandemia acabou migrando para essa profissão, né? Eu acho que é um dos setores que mais cresceu no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. E aí, com um projeto como esse, que cria linha de crédito especial para mototaxistas financiarem, comprarem motos novas ou seminovas e renovarem as suas frotas, a gente torce realmente para que seja, né, sancionado. Aí esse projeto foi aprovado por unanimidade com 16 votos favoráveis. Esse relatório foi apresentado também pelo senador Omar Aziz e o projeto agora segue aí para a mesa diretora do Senado e se não houver recursos ele vai direto para a análise da Câmara dos Deputados. A expectativa é que essa iniciativa realmente melhore a qualidade de vida, a segurança no transporte, né, urbano, garantindo realmente melhores condições de trabalho, condições mais dignas a esses profissionais. Já o segundo projeto, Karime, que você comentou, aprovado, foi ali relatado também pelo Eduardo Braga, que institui
institui um programa que acredita na exportação, uma iniciativa que busca ampliar a competitividade das empresas brasileiras no mercado no exterior, com foco especial nos pequenos negócios. Esse texto aí prevê a ampliação de benefícios tributários em regimes aduaneiros, principalmente, né? E além de alterar o dispositivo de lei simples nacional para corrigir ali aquelas distorções que muitas vezes acabam prejudicando os micro e pequenos exportadores, né? São dois projetos que são vistos como avanços, tanto como no setor de transporte urbano, como no comércio exterior, e a gente realmente espera aí que esse segundo projeto possa gerar impactos diretos, principalmente aqui na nossa região. Sem dúvida, vamos aguardar. Sim, olha só, Ken, tem uma nova pesquisa aí mostrando que mais de 40% dos brasileiros acreditam que em 2026 o país vai estar pior do que no começo do governo Lula. Esse dado já liga um sinal de alerta aí pro Planalto. 40% eu acho que é a maioria. Eu também acho mais que de 50. Eu também acho. Se a gente ouvisse os amazonenses... Gente, aqui não precisa nem terminar 2025, que o negócio tá difícil pra caramba, né? Bom, vou falar os dados só de quem acredita, Carlão, já que tu já falou de quem não acredita, só apenas 27% dizem que vai melhorar sim. Tá. Esses dados eles foram coletados, Carlão, entre os dias 11 e 15 de junho, com mais de 2.200 pessoas entrevistadas em todo o país. Já uma segunda pesquisa do Datafolha, Carlão, também revela um empate político que fica bem claro ali entre os petistas e também bolsonaristas, que aparece com 35% de cada um dos lados. Tem um outro dado também que é muito interessante. 40% dos brasileiros avaliam o governo como ruim ou péssimo, Carlão. Além disso, também a desaprovação pessoal de Lula também é a maioria, 52,9% segundo a pesquisa do Datafolha. Não aprovam a forma como ele tem gerenciado, governado o país. E aí muita gente também diz que o governo Lula está pior do que o governo Bolsonaro, pelo menos são essas palavras que foram divulgadas pela pesquisa, Carlão. Tá fácil não, né, gente? Eu não fui com R$100 no mercado, com 3 itens. É isso que eu ia falar, gente. O brasileiro não tá conseguindo comprar o básico, gente. Do começo do Lula até 2025, olha como que a inflação comeu o nosso poder de compra. E não adianta esconder o sol com a peneira, aquela história toda, que lá na hora de pagar o mercado a gente não consegue. Tá aí, R$100, 3 itens. E falando que a conta tá cara, eu quero trazer para vocês aí um dado ainda pior. Olha só, o Congresso Nacional ele aprovou uma medida que vai pesar no bolso de todo mundo, por votos ali de 317 a favor e 139 contra. Os deputados derrubaram os vetos do presidente Lula e aprovaram trechos polêmicos da lei eólica de offshore que devem aumentar a conta de luz em 3,5%, gerar um custo ali de 197 bilhões de reais que vai ser dividido ali em 25 anos para os consumidores. A Frente dos Consumidores de Energia condenou a decisão e disse que foi uma irresponsabilidade, mas ainda no momento de crise fiscal. O presidente da entidade também disse ali que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Tá fácil não e vai ficar mais difícil. Obrigada pelas informações, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken, valeu, Nathalie. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa agora. O governo federal estabeleceu o mínimo de 8% das vagas em contratações públicas para mulheres vítimas de violência doméstica. Carlão, o decreto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, quarta-feira. E a medida abrange mulheres cisgêneros, além de mulheres trans e travestis, e também de outras identidades de gênero feminino protegidas pela Lei Maria da Penha. Bora, 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, motorista assaltado 19 meses consegue indenização na justiça. O nosso assunto em instantes. 18 horas. Que tal nós darmos agora um giro no trânsito? Vamos saber aí como é que está a situação nas principais vias de Manaus. Vamos sim, vamos falar com o repórter André Meirelles e saber como é que está a movimentação agora 6h30 aqui em Manaus. Boa noite, André. Trânsito. Daqui a pouco a gente volta a tentar conectar com o André Meirelles. Vamos seguir, vamos de previsão do tempo, Carlão. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. É isso, Karine. Enquanto isso, nós vamos de previsão do tempo aqui em 100,7. Vamos saber aí tempo e temperatura e é com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quarta-feira foi de sol e algumas nuvens à tarde, né? À noite, a nebulosidade diminui e o clima fica agradável, mas sem previsão de chuva para a noite desta quarta-feira. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 19 de junho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, amanhã vai ser bem parecido com hoje, começando com sol e aumento de nuvens no final da manhã. Mas no final da tarde e comecinho da noite, poderemos ter pancadas de chuva passageiras, de forma leve, e que não devem durar a noite toda. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus, e a umidade relativa do ar fica em torno de 70% a 96%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Agora 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, imagina essa situação, você ser vítima de 19 assaltos à mão armada e no trabalho. Foi exatamente o que aconteceu com o motorista de ônibus aqui em Manaus, Karime. Exato, Carlão. Não tem cristão que aguente. Faz ideia, gente, como é que é a situação desse trabalhador? Agora a justiça condenou a empresa de transporte que ele trabalhava a pagar uma indenização de mais de R$160 mil. E quem tem os detalhes pra gente é o repórter Kennedson Paz, que volta a conversar ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Ken. Então, 160 mil, mais de 160 mil reais, não é isso? Isso mesmo, 168 mil reais ao todo, sendo ali 30 mil por danos morais e também 138 mil por danos materiais. Essa ação ela foi ajuizada em abril de 2024 e esse trabalhador, ele entrou na justiça justamente alegando que foi vítima de 19 assaltos à mão armada enquanto ele trabalhava como motorista do transporte público daqui da nossa cidade de Manaus. E ele disse que ele foi assaltado essas 19 vezes, quase 20 vezes, durante o período de 2015 e 2023. E com isso, ele acabou sofrendo vários problemas, vários transtornos devido ao que ele passou nas mãos de criminosos. A gente sabe exatamente o que é essa situação. Eu que já cobri casos policiais com bastante frequência em relação a assaltos a transporte público aqui na nossa cidade de Manaus, praticamente era assaltos todos os dias e praticamente a maioria dos entrevistados, dos motoristas com quem eu conversava, afirmavam que já tinham sofrido assaltos pelo menos mais de 10 vezes ao longo da profissão. E esse homem, ele precisou inclusive ficar afastado das suas funções devido a ele estar sofrendo com essa situação de transtornos. Ele precisou fazer ali um auxílio-doença, passou por vários momentos traumáticos e aí, como tudo isso estava acumulado, ele não conseguia mais trabalhar. A empresa não queria pagar nenhuma indenização, foi feita ali várias audiências. Na primeira instância, a justiça não considerou o pagamento desse funcionário num período em que ele estava afastado devido aos transtornos que foram ocasionados por conta de assaltos, e aí com isso ambas as partes acabaram ali recorrendo a essa decisão. Só que na segunda decisão já tivemos ali a condenação da empresa, que acolheu parcialmente os recursos do trabalhador, e a decisão de segunda instância aumentou o valor da indenização por danos materiais e reconheceu o direito ao recebimento dos salários do período de afastamento e também cedeu indenização pela estabilidade não respeitada. Então, com isso, vale a gente ressaltar essa valorização da Justiça do Amazonas sobre os transtornos mentais e a violência que esse trabalhador acabou passando, porque os danos, eles estão passando por danos até hoje. Então, o fato é que a Justiça considerou que esses traumas que foram resultado desses assaltos, eles de fato comprometeram a qualidade de vida desse trabalhador, que agora não tem mais condições de voltar à mesma atividade profissional. E com isso agora ele vai ser pelo menos ressarcido durante esse período e por tudo que passou. 168 mil reais. Justo, né? Imagina, gente, você ser assaltado a mão armada, vítima 19 vezes, no trabalho, não tem cidadão que aguente, realmente. Obrigada pela apuração, pelas informações, Kennedson Paz. 18 horas. Tá no giro no trânsito agora, hein, Karime? Dá uma geral. Vamos lá, 6 horas e 35 minutos. Boa noite, André Meirelles. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Agora sim, você também que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, por aqui pela Avenida Rodrigo Otávio, no sentido bairro Centro. Está com o trânsito congestionado em toda a extensão da via, né? Um fluxo lento, muita retenção. Já no sentido contrário,
né? O trânsito segue com boa fluidez, sem nenhuma ocorrência registrada até o momento. Karime, Carlão. Tá certo. André Meirelles, você acompanhou hoje à tarde a inauguração da Praça Molhada. A inauguração que aconteceu hoje de tarde lá na Lagoa da Compensa, na zona oeste da cidade. Conta mais os detalhes pra gente. Isso mesmo, a gente inclusive até trouxe para cá, né, Karime, Carlão, a gente trouxe aqui uma matéria falando aí sobre a inauguração da Lagoa lá da Compensa. E faltava então alguns reparos ali na Praça Molhada e finalmente agora, né, moradores da Compensa, todos nós ali podemos agora visitar, além ali da Lagoa da Compensa, também a Praça Molhada, que foi inaugurada finalmente na tarde de hoje ali no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Foi feito as vistorias técnicas finais, o teste de sincronização coreógrafo das águas, as luzes, né, da nova Praça Molhada ali do espaço, daquele espaço que tem ali, e finalmente foi entrega perfeitamente, já está funcionando para quem quiser fazer essa visita ali no local, Karime, Carlão. Uma ótima dica para esse feriadão, né, não? Bacana. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h37. 18 horas. Olha só, hein, Karime, André Meirelles inclusive adiantou pra gente aqui no 18 horas que os ônibus em Manaus não vão mais aceitar dinheiro para pagar a passagem. Ontem, né, nós comentamos sobre esse assunto. E a medida começa a valer já a partir do dia 25 agora, 25 desse mês, junho. Exatamente, Carlão. Tudo agora vai passar a ser pago por meio eletrônico, vale transporte, cartões e tudo mais. A repórter Odineia Araújo traz pra gente agora mais detalhes a respeito dessa medida. Então, Odineia, isso significa que acabou a história de pagar passagem de ônibus com dinheiro vivo, como falava minha avó, não é isso? Boa noite. É exatamente isso, mas por enquanto apenas 14 linhas de ônibus em Manaus não vão mais aceitar o pagamento em dinheiro nos terminais nem dentro dos coletivos. O anúncio foi feito pelo Sinetran, que é o sindicato que representa as empresas do transporte público. O pagamento agora, como vocês falaram, será exclusivo pelo cartão cidadão ou por cartão com tecnologia de aproximação. Isso inclui cartões de crédito, débito e até celular com carteiras digitais. Segundo o Sinetran, a medida pretende dar mais agilidade e segurança ao embarque. As linhas afetadas incluem algumas das mais movimentadas da cidade, como a linha 300, 350, 448 e 640. Mas o gerente de bilhetagem do Sinetran, Fábio Byron, esclarece que nessas linhas poucas pessoas já fazem o pagamento em dinheiro. Importante também citar que essas linhas hoje têm menos de 1% de passageiro pagante. Tem linhas dessas que vamos começar a retirar do dinheiro que tem apenas um pagante durante todo o dia. Então é mais fácil a transição para o novo modelo. Também estaremos com uma rede de apoio para todos esses clientes que hoje são pagantes e querem emitir sua primeira via do cartão Passa Fácil. Eliminamos qualquer tipo de agendamento nos nossos postos de atendimento, tanto aqui na sede do Sinetran, como no posto do Shopping Felipe Dal e no Terminal 7, que atende das 7 da manhã às 16h45. Então, quem não tiver o cartão corre o risco de ficar no ponto. Se você é uma dessas pessoas, a dica é se organizar e procurar um posto de recarga o quanto antes. Não precisa agendar, como ressalta Fábio Byron, gerente de bilhetagem do Sinetran. Então não precisa agendamento, primeira e segunda via do cartão comum, só é chegar nos postos que serão atendidos. Também nos terminais T3, T4, T5, T1 e T2 estarão também de 7 da manhã até as 19 horas emitindo a primeira e segunda via sem agendamento. Lembrando que esses agendamentos podem ser, essas solicitações podem ser feitas também através do nosso assistente virtual no número 991949292. Bem simples e intuitivo, e o nosso cliente pode solicitar para retirar gratuitamente a sua via em um dos terminais de coleta ou, mediante um pagamento de taxa, receber através do delivery na sua casa em até 48 horas. Bom, a não aceitação do pagamento da passagem em dinheiro começa pelos ônibus com ar-condicionado, mas deve se expandir. A ideia é que aos poucos o pagamento em dinheiro desapareça completamente de todo o sistema do transporte público de Manaus. Volto com vocês. Obrigada pelas informações.
A Vanessa, André, ó, isso. Odiné Araújo. 6h41. 18 horas. Olha só, o blogueiro Paulo Biratã da Silva Vilassen, ele conhecido como Samuel Amazonas. Vulgo Samuel Amazonas foi preso hoje de manhã acusado de estupro de vulnerável, Karine. O repórter André Meirelles acompanhou o caso, tem mais detalhes pra gente agora. Boa noite, André. Então, ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão, além de estupro de vulnerável por roubo também. Boa noite, André. Exatamente, foi condenado a mais de 15 anos de reclusão em regime fechado por esses crimes mesmos, como vocês falaram, né, de estupro de vulnerável e roubos. Boa noite para vocês, você também que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, essa operação foi realizada pelos policiais do 30º Distrito Integrado de Polícia e quem fala sobre essa prisão é o delegado Mauro Duarte. Bom, nós recebemos essa existência de mandado de prisão, 2 mandados de prisão, na verdade, contra o custodiado Paulo, há mais de um ano. Nós realizamos diversas diligências com o intuito de prendê-lo, sem sucesso. Ele é um blogueiro conhecido como Samuel Amazonas, né? De vez em quando postava nas redes sociais. E hoje pela manhã, às 7h20, nossa equipe esteve no local. Nós adentramos em uma residência de um familiar. Após a revista, nós não identificamos, mas na saída ele chegou com uma motocicleta e ele foi preso nesse momento. Pois é, e ainda segundo o delegado, o crime de estupro de vulnerável aconteceu em 2017, gerando aí uma pena de 10 anos e 4 meses. Já o roubo, que foi agora em 2023, com mais de 5 anos e 4 meses de prisão. Somando tudo, são mais de 15 anos em regime fechado e depois da prisão, Paulo Biratã foi levado aí ao Distrito Integrado de Polícia e já está à disposição da Justiça. Outro caso aqui é que o juiz Aldrin Henrique de Castro Rodrigues, ele decretou a prisão da influencer Rosa Iberê Tavares Dantas. E além da prisão, a Polícia Federal e a Interpol foram acionadas para colocar o nome dela na lista internacional de procurados. E mais, o bloqueio de R$300 mil das contas dela, tudo isso tem ligação com esse caso aí de homicídio culposo. A influencer, ela é investigada pela morte do personal trainer, o Thales Roque, de 31 anos, foi vítima de um acidente de trânsito que aconteceu em agosto de 2023 aqui em Manaus. O Ministério Público disse que foi o carro da Rosa Iberê que atingiu a moto de Thales. Ele morreu na hora. O juiz usou o artigo 312 do Código de Processo Penal para aplicar a pena. Segundo ele, Rosa descumpriu medidas cautelares por mais de 30 dias. Ela saiu do Brasil em 20 de maio, foi para Paris e agora mora na Espanha. Na audiência, apareceu somente por videoconferência. Mas ela, na verdade, deveria ter comparecido presencialmente e entregado o passaporte. Ela não fez nenhuma dessas coisas. Então o juiz disse assim, abre aspas, que o comportamento da ré, que permanece no exterior e sem colaborar com a justiça, reforça o receio de que sua liberdade prejudique o processo, fecha aspas. Agora, a continuação da audiência foi marcada para o dia 19 de agosto, às 10h30 da manhã, ainda este ano, e até lá, Rosa Iberê é considerada foragida. Volto com vocês. Tá lá em Paris. Tá na Espanha agora. Agora na Espanha. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,23%, cotado aos R$5,49. O euro fechou em queda de 3,7% aos R$6,31. O Bovespa fechou em queda de 0,39% aos 138.716 pontos. E o Bitcoin fechou em queda de 0,13% aos R$578 mil. E o levantamento do Serasa revela que mais da metade dos manauaras estão com o nome sujo negativados. Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito dessa informação, que aliás, maioria não é novidade para ninguém, né, Carlão? Tá todo mundo com dificuldade. Tamo junto e misturado. Exato, tá todo mundo com dificuldade de fechar as contas, de pagar seus boletos em dia. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, são mais de 1 milhão de inadimplentes só aqui em Manaus, não é isso? É isso, Karine. Mais uma vez, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes
ouvintes do programa 18 horas, tenho dito sempre, devo, não nego, pago quando puder, né, Carlão? Não tá fácil a vida do brasileiro e aqui em Manaus não é diferente, né? Mais de 1,1 milhão de pessoas estão negativadas aqui na nossa capital. São exatamente 55,47% da população manauara. Mais da metade da população está com o nome sujo na praça, né? E aqui no Amazonas, mais de 70% dos moradores aqui da nossa capital estão nessa condição. Segundo o levantamento, 41% das dívidas aqui do amazonense podem ser renegociadas no feirão do Serasa. E o maior vilão, Karime, Carlão e ouvintes, desses endividados é o setor bancário. Muita gente acabou se enrolando ali com as dívidas do cartão de crédito, não conseguem negociar e essas pendências, essas dívidas afetam muitas vezes, Karime, o psicológico, afeta as famílias, né? Afeta ali a preocupação, né? Exatamente, não tem como passar despercebido esse tipo de coisa. E aí a gente conversou com a doutora em economia, Michele Aracati, e ela explicou um pouco mais pra gente dessa situação do manauara inadimplente. Vamos conferir o que diz. O endividamento bancário, ele provoca diversas consequências e estão relacionadas aí as consequências financeiras e também as consequências ligadas à saúde mental. Em relação às consequências financeiras, nós temos aí restrição ao crédito e o comprometimento da renda, tanto dos indivíduos como das suas famílias. E vale ressaltar também que em alguns casos, no momento em que a família vai buscar um novo crédito, esse custo ele é mais elevado. Ou seja, o custo do crédito fica mais elevado para o endividado. Em relação à questão econômica como um todo, nós temos aí um comprometimento da economia, uma vez que reduz o consumo e também implica direta e indiretamente no crescimento quando nós falamos de renda disponível na economia como um todo. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da doutora em economia, Michele Aracati. É muito difícil a gente falar de educação financeira, Karime, quando a gente tem aí uma população que realmente vive com custos muito reduzidos. A gente tem famílias inteiras sobrevivendo aí com um salário mínimo e tudo isso é muito difícil. Mas eu falei, doutora, dá algumas dicas pra gente, afinal de contas, o que parece é que a gente vai virando as dívidas, uma bola de neve, né? Que você vai realmente perdendo o controle de tudo isso e a gente não sabe como é que vai encontrar uma saída, já que os custos estão tão altos. Vamos conferir aí o que disse a economista Michele Aracati. Entre as principais orientações, no caso aí de endividamento, estão aí a necessidade de um controle financeiro dos gastos, principalmente em termos de renda familiar, e também o momento em que a família ela precisa conhecer qual é a sua realidade, quanto ela ganha, quanto ela pode gastar, e em relação aos empréstimos, qual é o percentual de impacto sobre a renda disponível. Então, qual o seu nível de endividamento? Essa família ela precisa ter clareza em relação à sua situação financeira para que ela evite novos endividamentos e que ela possa aí ter um controle da sua renda familiar, evitando principalmente pagar juros mais elevados e também que ela tenha uma restrição em termos de consumo. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Ouvimos aí a fala da doutora em economia, Michele Aracati. E aí, Karime, por conta dessas altas dívidas, não é só aqui em Manaus, não é só o amazonense, não é só o manauara que está devendo. Em todo o Brasil, a situação realmente é bastante preocupante. A Serasa está fazendo mais um daqueles feirões limpa nome. E aí você pode, né, realmente tentar renegociar ali as suas dívidas, parcelando, pode parcelar em até 36 vezes, 48 vezes. São oportunidades boas mesmo. Exato. Eles conseguem diminuir juros, se você quiser, de repente, pagar à vista. É legal, eles têm ótimas oportunidades. Bastante. Exato. E aí, se você às vezes até zero juros, né? Exato. Eles conseguem até zerar a taxa de juros. E aí, se você realmente quer tentar limpar aí o seu nome, você pode entrar em contato através do site serasalimpanome.com.
.com. Eu não tenho acesso à internet, tenho dificuldade, como é que eu faço? Você pode ir até uma agência dos Correios. Você paga ali uma taxa de R$4,20 e o atendente dos Correios consegue ali fazer todos os trâmites para você e renegociar ali as suas dívidas, fazer os acordos. Então, se você tem um dinheirinho ali sobrando, vamos dizer, mas eu quero tentar renegociar as minhas dívidas, tá aí a oportunidade. Boa, vai pelo menos para saber. Deixa eu ver quanto que está a dívida, como é que eu posso renegociar. Às vezes o valor é menor do que você está pensando, então de repente você consegue. Eu tinha uma dívida do cartão de crédito de R$5.000 e ficou em 300 e alguma coisinha. Tá vendo? Então vai lá ver como é que tá a situação. Não tem dinheiro, mas vai ver mesmo assim. Quem sabe você consegue aí. Tem a oportunidade que eu tive. Né? Olha aí, aproveita. Muito obrigada pelas informações. Nathalie Moraes, boa noite. 6h51, boa noite. Olha só, em Urucará, no interior do Amazonas, 3 homens foram presos por estupro de vulnerável cometido contra uma criança de apenas 10 anos. Carlão, a vítima, essa criança de 10 anos, olha que interessante as campanhas, como essas campanhas educacionais são esclarecedoras. Essa vítima denunciou os crimes numa carta que escreveu durante uma palestra escolar sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Enfim, daí a pessoa, a criança teve noção do que estava acontecendo, teve essa informação e escreveu uma carta, denunciou, os homens foram presos. E André Meirelles conta pra gente mais detalhes desse caso. Boa noite a todos. Olha, são 3 homens de 54, 37 e 38 anos que foram presos, como vocês falaram, preventivamente em Urucará, aqui no interior do Amazonas, suspeito aí de estuprar uma criança de 10 anos. A investigação começou depois que a vítima escreveu uma carta denunciando todos os abusos. Segundo a Polícia Civil, a criança escreveu o relato durante uma palestra escolar sobre prevenção ao abuso sexual infantil. O documento, ele foi entregue ao Conselho Tutelar, que informou a delegacia da cidade, onde quem tem como titular por lá é o delegado Matheus Imperatriz, que falou sobre o caso. O caso chegou à delegacia por meio de uma denúncia do Conselho Tutelar, onde em um evento de prevenção ao abuso sexual infantil, a vítima, ao assistir à palestra, subscreveu uma carta de próprio punho, narrando que estava sendo vítima de violência sexual. Diante do fato, nós realizamos as diligências investigativas, conseguimos identificar os infratores e representamos pela prisão preventiva dos mesmos. Olha, e tem mais. Um dos presos é o tio da vítima, o outro é o condutor da lancha escolar e o terceiro, um morador da comunidade. Foi o que disse aí o delegado Matheus Imperatriz, que falou também sobre esses abusos que ocorriam em diferentes situações. Na casa do tio, durante os transportes na lancha e em outros momentos em que a criança ficava sozinha com os envolvidos. A vítima atualmente possui 10 anos de idade e relatou que vinha sendo vítima de abuso sexual desde os seus 6 anos. Somente após esse evento escolar de prevenção ao abuso sexual que ela externou toda essa violência que ela vinha sofrendo, inclusive alguns dos infratores têm graus de parentesco com ela, sendo tios dela, né? Olha, todos os suspeitos foram presos em suas casas ali na zona rural de Urucará. Agora eles vão responder pelo crime de estupro de vulnerável e estão à disposição da justiça. Agora a vítima, essa criança de apenas 10 anos, já está sob proteção, recebendo acompanhamento psicológico e foi levado para a casa de uma tia que oferece aí todo o suporte necessário. Legal, salva pelas campanhas aí, né, cara? Exatamente, salva pelas campanhas. São importantes. Agora 6h55, olha só, quinta-feira, Karine, é dia de celebração para os católicos. É a solidariedade de Corpus Christi, uma das datas mais importantes aí da Igreja Católica. Aqui em Manaus, a Arquidiocese preparou uma programação até especial, hein, Karine? Sem dúvida, Carlão, é tradicional. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes. Vanessa, então, essa programação não vai ficar restrita só à catedral. Tem as missas, a tradicional procissão pelas ruas. Então, essas atividades vão acontecer ao longo do dia, não é isso? Boa noite. A programação
programação não vai ficar só na Catedral não, hein, Karime? Boa noite a você, ao Carlão e aos nossos ouvintes. Essa programação completa do Corpus Christi em Manaus, uma das principais solenidades do calendário litúrgico da Igreja Católica, inclui a missa na Catedral, mas também terá uma missa campal na Praça do Congresso e uma procissão pelas ruas do centro, que vai terminar no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora de Fátima. E sim, as atividades vão acontecer ao longo de todo o dia. A Arquidiocese de Manaus divulgou a programação, que será realizada amanhã, dia 19 de junho. A celebração começa às 7h30 da manhã, com a primeira missa do dia na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição. O diácono da Catedral Metropolitana de Manaus, Edson Ferreira, contou pra gente sobre a programação desse dia. Amanhã nós estamos começando aqui a programação da Catedral. Nós teremos missa 7h30, 10 horas e às 12 horas. E às 16h30 nos encontraremos lá na Praça do Congresso, onde teremos a missa campal, que será presidida pelo nosso cardeal, arcebispo Dom Leonardo Stein. Em seguida, nós saímos em procissão até o Santuário de Fátima, onde haverá adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós saímos em peregrinação, que esse ano também nós comemoramos o ano jubilar 2025, como tema peregrino da esperança. O governo do Amazonas e a prefeitura decretaram ponto facultativo nas repartições públicas na sexta-feira, 20 de junho. E a Avenida Eduardo Ribeiro será interditada para a missa de Corpus Christi e a procissão. Então, se você está planejando participar da celebração, não esqueça de verificar os horários e os locais das missas e da procissão. E se você precisar sair de casa, planeje sua rota com antecedência para evitar congestionamento. Volto com vocês. Okay. Obrigada, Vanessa Lima. É isso aí. Valeu, Vanessa. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, o nosso giro esportivo de hoje, começando assim, Karime Leão, não sei se você presenciou, se você assistiu o jogo antes, você viu o que aconteceu, o sufoco que o Real Madrid passou logo na estreia do Mundial de Clubes, hein, Karime? Essa eu não vi não, mas eu ouvi dizer. Você viu que foi, hein? Passou aí uma vergonha, foi vergonha mesmo. Os merengues até saíram na frente com o gol do Gonzalo Garcia, mas o Al Hilal foi pra cima, jogou duro, empatou com o Rubem Neves e ainda fez o Real suar a camisa lá em Miami. E teve até pênalti perdido pelo Real, não foi, Carlão? O torcedor está até agora aí com o coração na mão, gente. Foi 1-1 e, sinceramente, pelo que o Al Hilal jogou, pode agradecer por não ter sido pior. O Real era, né, o preferido, era o favorito no processo. Favorito nesse processo, mas suou e ainda ficou no 1-1. Pronto, enquanto isso, do outro lado do continente, o Palmeiras segue em preparação para o jogo contra o Al Hilal no Egito. Olha só, o treino foi lá em Greensboro, nos Estados Unidos, mas nem adianta pedir mais detalhes táticos, viu, Karime? Porque só liberaram 15 minutinhos para a imprensa, só deu para ver aquele corre-corre e também o aquecimento e os goleiros fazendo aí um trabalho de fundamento, foi só isso, foi rapidinho. Tudo no sigilo, Carlão, para não dar margem para zebra, mas a torcida está confiante, claro. Segunda rodada da fase de grupos e a promessa é de jogão e tem mais bola rolando hoje, tá? Sim. Tem Pachuca contra Red Bull Salzburg. Jogaço. Valendo pelo grupo H, tá? E também tem Real Madrid e Al Hilal. Olha só, agora a gente não tem como falar do Mundial sem falar, é claro, em dinheiro, certo? Então, esse ano, o torneio virou aí quase uma Copa milionária. Segundo a Forbes, né? A revista Forbes, só os 5 jogadores mais bem pagos somam 2,1 bilhões de reais em ganhos. Quem está no topo é ele mesmo, todo mundo sabe, é o Lionel Messi, que é o homem do Inter Miami, falando em dinheiro, 135 milhões de dólares em um ano, quase 750 milhões de reais. Caramba. É muita grana mesmo, Carlão. Bom, o Mundial está só começando, mas já está cheio de emoção, de jogão e de cifras milionárias, como você falou. E a gente, é claro, segue de olho em tudo para trazer aquela resenha para vocês aqui no 18 horas. Legal, agora são 7 horas em ponto, hein, Karime? Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha que ponto chegam algumas pessoas para ganhar dinheiro.
Em Iranduba, no Amazonas, a justiça proibiu a ONG Pai Resgatando Vidas de usar imagens de dependentes químicos para a captação de recursos financeiros. Por quê? Os donos da ONG já haviam, inclusive, sido presos em Manaus em uma operação da Polícia Civil no ano passado. Segundo a polícia, a ONG arrecadou mais de 20 milhões de reais em doações e grandes quantias em dinheiro foram sacadas para comprar bens para uso dos responsáveis, principalmente carros de luxo. Os responsáveis foram acusados dos crimes de organização criminosa, maus tratos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Isso é uma ONG, hein? Tudo usando a imagem dos que precisavam de tratamento médico. Tudo sem qualquer sentimento, sem piedade ou compaixão. Nem pelos dependentes químicos e nem pelos que doaram de boa fé os milhões desviados. O mínimo que se espera agora é que a lei seja realmente aplicada e os responsáveis paguem pelos crimes. 18 horas. 7h, Karine. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.